Bom dia, amada igreja. Bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Amém. Ontem nós trabalhamos 4 lições. E hoje eu prometo que eu não vou pular as 4 lições. Teremos mais 6. No total de 10 lições. E, inicialmente, como introdução, é interessante observar que o apóstolo Pedro, ele faz essa carta para essas 5 províncias localizadas lá onde é a Turquia, e a carta ela tem uma missão de quê? De cuidado, de zelo pelas igrejas que eles fundaram. E eu imagino o coração dele, a alegria do coração dele de estar zelando, cuidando, visitando, enviando carta para essas filhas que ele deixou ao longo do seu ministério. E a emoção que tem o nosso irmão Davi Sobrinho quando vem aqui e olha uma igreja pujante, e olha uma igreja em funcionamento. E ele, como carta viva, vem aqui presente, trazendo também a palavra da liderança, trazendo essa expressão de alegria de ver essa igreja frutificando nesse local. E esta carta, meus amados, ela foi escrita para esses destinatários que passavam por momentos de perseguição, como eu falei ontem, e eram perseguições que se originaram do período que Cláudio já era imperador de Roma, e quando Nero passou a ser imperador, imagina todas as histórias que a gente ouve sobre Nero, sobre episódios de que cristãos em Roma foram feitos de tochas para iluminar as vias como forma de expressar a represália que os cristãos viviam naquele momento. E hoje é muito válido termos essas palavras de renovo, porque também vivemos momentos de perseguições em nossos trabalhos, em escolas, que a sociedade ela tenta impedir que exerçamos o nosso direito de fé. Muitos sofrem perseguições, e aqueles que perseverarem até o fim, que não negarem a Cristo, se ocultando, sendo o 007 nos lugares que vocês estiverem, vocês vão pagar o preço, mas vale a pena. E é essa palavra que o apóstolo Pedro traz. Amém? Eu vou confessar aos irmãos, a gente quando está aqui na noite, a gente não percebe muito bem a configuração. Eu ontem não percebi aquele retorno, acredita? Hoje, para a graça de Deus, eu estou vendo ele ali. E gostaria de compartilhar novamente a leitura do texto que se encontra em 1 Pedro 2,5. Faço o pedido, mantenham a Bíblia de vocês abertas para juntos meditarmos e estudarmos nos versículos presentes nesse 2º capítulo da carta de Pedro. A versão, novamente, que eu estou utilizando é da NVI. Leemos a palavra de Deus. Vocês também sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que estejamos com as nossas mentes e corações espiritualmente preparados, meus amados, para recebermos aquilo que o Espírito Santo preparou para nós. Oremos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, muito obrigado, Pai, pela oportunidade e o privilégio de estar aqui para agradecer a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e fará no meio desta Tua casa espiritual, ó Pai. Ó Deus de amor, fortaleça cada uma dessas pedras vivas, ó Pai, para que elas ofereçam, Senhor, sacrifícios espirituais, ó Pai, a Ti verdadeiramente,
buscando que o Teu nome seja cada dia mais glorificado neste lugar, que cada dia mais, ó Pai, vidas, Senhor Deus, venham a como pedras vivas compor, ó Pai, esse edifício aqui, ó Deus, que é a Tua casa, ó Pai. Ó Deus de amor, fortaleça cada um nesta caminhada, Deus. Ilumina, Senhor Deus, o pastor Fernando, Senhor Deus, na direção, Senhor Deus, deste rebanho, ó Pai, para que todos, juntos, Pai, possamos crescer, ó Pai, diante de Ti, como número também, ó Deus, para que alcance toda esta comunidade aqui, ó Pai. Ó Deus de amor, que possamos, quando voltar aqui um dia, vermos, ó Pai, a Tua obra sendo, Senhor Deus, expandida neste local, ó Pai, para que o Teu nome seja cada dia mais conhecido e glorificado. Tudo isso eu quero, peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Igreja, uma casa em construção. Inicialmente, antes de estudarmos o 5º versículo em suas nuances, precisamos entender que estas pedras vivas utilizadas na edificação de uma casa espiritual precisam estar libertas de todo mal, de todo pecado. E para melhor compreender este processo de construção e crescimento, voltemos um pouco e leiamos o 1º versículo do capítulo 2. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Assim, a primeira lição que podemos tirar para a construção e crescimento como igreja é que devemos renunciar o quê? É preciso abandonar o pecado. O crescimento espiritual vem por meio da ruptura com práticas que marcaram nossa vida antes de nosso encontro com Cristo. O amor genuíno, ele exige que a pessoa se livre de toda maldade, de toda malícia. O termo grego, kakia, tem sentido amplo, incluindo não apenas todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, mas qualquer declaração que prejudique, que tenha a intenção de prejudicar a outra pessoa, em sua posição ou reputação. Todos esses pecados, eles visam prejuízo das outras pessoas. Pessoas estas, muitas vezes, seu irmão em Cristo, ao passo que o amor busca o bem dos outros. Agora somos novas criaturas. Em Cristo fomos gerados pela palavra. Não podemos mais continuar andando na prática dos mesmos pecados. E Pedro, ele não instrui os seus leitores a lutarem contra esses males, mas a se livrarem deles. Precisamos livrar-nos deles, como nos livramos de uma roupa suja, contaminada. Pedro agora, no 2º e no 3º versículo, ele passa daquilo que devemos despojar para o que devemos desejar. O crescimento espiritual, ele decorre do que evitamos e também advém por meio daquilo que nos alimentamos para crescimento. Leamos agora versículo 2, que assim nos ensina: como crianças recém-nascidas, leiam comigo, meus amados, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Assim, outra valiosa lição
para nossas vidas nos dias de hoje, que o apóstolo Pedro nos apresenta para a construção e crescimento como igreja aqui, devemos almejar o puro leite espiritual. Observem a palavra que o apóstolo usa. Desejem ter coração o leite espiritual puro. A palavra de Deus, ela tem vida. Ela dá vida e sustenta a vida. É preciso ansiar pela palavra de Deus. Como recém-nascidos o quê? Famintos. O bebê nasce já anseia pelo seu alimento. Ninguém ensina ele chora até conseguir se saciar. Isso é sinal de quê? Diz que ele nasceu com saúde. O bebê, se ele não desejar se alimentar, é sinal de quê? É sinal de que ele tem algum problema, de que ele nasceu com algum mal que tem que ser identificado. E o quê? Esquecido, deixa ele, infelizmente. Não, tem que ser identificado, tratado, para que ele venha futuramente a estar ali se alimentando sozinho com a sua mãe. Então, meus amados, da mesma forma eu e você, se não estamos sentindo um desejo ardente em nossas vidas por ler e meditar na palavra de Deus, de conhecê-lo cada dia mais, é sinal de que tem algo de errado. É sinal de que a sua vida espiritual ela não está saudável. Ninguém aqui conhece algum bebê que mama em sua mãe ou em uma mamadeira apenas domingo. Alguém conhece? Ainda podemos verificar o propósito. Observe, para que por meio dele cresçam para a salvação. A palavra de Deus ela nos torna sábios para a salvação, de acordo com 2 Timóteo 3,15, e nos dá crescimento para a salvação. Nascemos da palavra e crescemos na palavra genuína. Tem muitos que estão querendo buscar crescimento, mas estão buscando se alimentar de algo contaminado. E não tem um exemplo melhor do que pegar aqui, um copo de água. Esse aqui está mais cheio. Limpo. Se você pegar um conta-gotas, vai lá na fossa, pega uma partículazinha lá da fossa, no esgoto, e só pingar aqui uma pequena partícula, quem vai querer beber? Então, muito cuidado, meus amados, com aquilo que vocês têm que se alimentar, buscar de repente no YouTube, mensagens de alguns coaching que querem te fortalecer, para fortalecer o seu ego. Se a palavra de Deus não te confronta, suspeite, porque você não é o ponto fraco de Deus. E isso é o que estão ensinando aí fora, que tem muitos seguidores, enchem arenas para escutar isso. Mas o apóstolo Paulo disse, muitos teriam comichões nos ouvidos, e hoje temos visto isso. Entendeu? Ame, se o seu pastor lhe confronta, ame ainda mais. Porque o pai que ama, corrige. E o pai que não ama, nem se preocupa com aquilo que seu filho faz ou deixa de fazer. Amém? Ainda podemos verificar o propósito, como foi dito. Então, se atentem a esse propósito, que é, por meio dele, cresçam lendo e estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E deste segundo versículo, ainda podemos verificar uma constatação. Olha no capítulo 3 agora, melhor. Agora que provaram que o Senhor é bom, observe, agora que provaram que o Senhor é bom, nossa salvação e nosso crescimento espiritual são resultado da bondade de Deus, não é por mérito nosso que a gente alcança a salvação, é por mérito de Cristo na cruz do Calvário. O mérito foi dele. Tudo que era necessário para sermos salvos foi feito por ele. A gente precisa se arrepender e crer
Não é por esforço que somos salvos, mas é pela fé. Amém? E podemos verificar aqui que nossa salvação e crescimento elas são resultado dessa bondade de Deus. Pedro ele funde a metáfora perceptiva do Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. A verdade inabalável da bondade de Deus é vista em todas as Escrituras, é a sua prova máxima. É Jesus Cristo sendo entregue à morte de cruz pelos nossos pecados. Amém? Agora no versículo 4, o apóstolo Pedro ele passa da metáfora do leite para a metáfora da pedra. Faz uma transição de quem somos para o que Cristo é. Somos como recém-nascidos que precisam de leite para crescer. Mas Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Glória a Deus, que ela não é edificada sobre mim, que ela não é edificada sobre o pastor, não é edificada sobre homem nenhum. Pois é sobre Cristo, aquele que veio à terra, não pecou, abriu mão de sua glória, veio aqui como homem. Imagina Deus como um bebê, ali exposto numa manjedoura, com as costas ali sendo espetada ali pelo feno ali. Imagina o amor tamanho de Cristo, a deixar-se escarnecer, ser cuspido, crucificado ali na cruz, por amor a nós. Deus é bom, e é sobre essa pedra é que a sua igreja está edificada. Amém? De acordo com Karen Jobs, que é professora no seminário de Westminster, ela traz aqui interessantes observações e ensinamentos em relação aos versículos de 1 Pedro 2, de 4 a 10, que a gente vai passar a explorar agora aqui. Esta passagem, os versículos de 1 Pedro 2, de 4 a 10, ela forma a unidade final da abertura da carta. Pedro leva a um clímax impressionante sua descrição sobre quem são seus leitores por causa do que Cristo é. Em 2 de 4 a 10, ele completa a instrução acerca da nova identidade deles, descrevendo a natureza da comunidade para a qual nasceram de novo. Pedro aqui ele enfatiza a comunidade dos crentes não em termos do relacionamento de uns com os outros. Já temos feito isso lá atrás, nos episódios 1 de 13 e 2 a 2 também. Mas em termos do relacionamento dessa comunidade com Deus, com a história da redenção e com os de fora da comunidade. Leamos agora os versículos 4 a 5, que juntos nos fornecem melhor compreensão. Leamos juntos, meus amados. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A lição do apóstolo Pedro nos apresenta aqui para a construção e crescimento como igreja é que não há construção sem aproximação. À medida que continuamente vos achegueis a Cristo com fé inicial e depois com adoração e oração, vós mesmos estáis sendo edificados em uma casa espiritual. O verbo ser edificado tem o sentido de estar sendo edificado, estar crescendo quando se refere à edificação da igreja, mas também pode ser traduzido como um termo significando construção. Vejamos a tradução, eu vou ler aqui para os amados, da NTLH, que melhor retrata isso, o termo de construção. Observem só. Cheguem perto dele, a pedra viva, para os seres humanos que cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil,
mas que Deus escolheu como grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que o Deus os use na construção de um templo espiritual. Eles aqui usam, nessa tradução da NTLH, o termo construção da casa espiritual. O segredo do crescimento é nossa comunhão com Cristo. Precisamos aproximar-nos dele, de Cristo, emana todo o poder para uma nova vida. Stenmark, ele destaca que o ato de aproximarmos dele, de Jesus, é um ato de fé que acontece não apenas uma vez, mas continuamente. Não há vida nem crescimento à parte de Cristo. Nem somos salvos e nem crescemos. Cristo é a fonte da vida. Ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental que sustenta todas as outras pedras do edifício. Temos que ter isso em mente, meus amados. Ali tem uma imagem do que é uma pedra de esquina, que a gente tem falado tanto. Estão vendo que aquela pedra ali, que ela forma um ângulo e ela faz o esquadro de todo o edifício? Essa é uma pedra de esquina. À medida que se aproximam dele, nesta passagem, Matthew Henry ele diz o seguinte: chegamos para ele não por meio de movimento físico, pois isso é impossível desde a sua exaltação, mas pela fé, pela qual somos unidos a ele primeiro, e devemos nos aproximar dele depois. Disso devemos aprender que Jesus Cristo é a pedra fundamental de todas as nossas esperanças e felicidades. Ele transmite o verdadeiro conhecimento de Deus. Por meio dele temos acesso ao Pai. E por meio dele somos feitos participantes de todas as bênçãos espirituais que os homens em geral desaprovam e rejeitam a Jesus Cristo. Eles o menosprezam, têm aversão por ele, se opõem a ele e recusam ele, meus amados. Só que, como declaram as Escrituras e a experiência, eles foram aqueles que rejeitaram, aqueles que Jesus Cristo confrontou, que eram os sacerdotes na época da lei, lá, eram aqueles que deveriam tê-lo aceitado, mas a recusa deles a Cristo os condenaram. Que por mais que Cristo seja desaprovado por um mundo ingrato, ainda assim ele foi escolhido por Deus e precioso aos olhos dele. Ele foi escolhido e estabelecido para ser o Senhor do universo, o cabeça da igreja, o salvador do seu povo e justo do mundo. Ele é precioso na excelência de sua natureza, na dignidade do seu ofício e na glória das suas obras. Amém, igreja? E que os que esperam misericórdia desse Redentor benigno precisam vir a Ele. Ele sim, o que é o ato nosso, embora realizado por meio da graça de Deus, um ato da alma, não do corpo, um esforço real, não um desejo frutífero. Amém? Assim, esses versículos acima, eles conferem ânimo no seguinte sentido: à medida que continuais vos achegando a Cristo, em adoração, oração e louvor, sois continuamente edificados como um templo espiritual, um lugar em que Deus habita com plenitude cada vez maior. Assim, na medida que nos aproximamos de Deus, obedecemos os seus mandamentos como expressão de nosso amor por Ele, cada dia mais Ele se revelará a nós, como nos ensina João 14, 21. E nesse sentido, C.S. Lewis, grande pensador cristão, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz: Deus só pode se revelar como Ele realmente é
para pessoas reais. E isso não significa simplesmente para pessoas que são individualmente boas, mas para pessoas que são unidas em um corpo, que amam umas às outras e ajudam umas às outras, revelando umas às outras, pois é assim que Deus pretendeu que a humanidade fosse, como os músicos de uma banda ou como os órgãos de um corpo. Voltemos ao versículo 5. Sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Observe o termo, sendo utilizados, pois é dele que vamos tirar outra lição para a construção e crescimento da igreja, que é a construção, ela é constante. Como vocês bem sabem, Cristo é a base desta construção, a pedra viva, a pedra angular, de esquina, segundo os quais Deus constrói o seu edifício. Nessa construção, os irmãos como pedras vivas, que foram vivificadas por Cristo, estão no processo de serem incorporados. A NVI, ela traduz o verbo ambíguo em grego corretamente pelo indicativo e não pelo imperativo. Observem a tradução, sendo utilizados, não denota o quê? Acabado, mas que estão em execução, e você e eu fazemos parte dessa construção, como instrumentos nas mãos do construtor, ferramentas, cada uma com sua utilidade para a edificação de uma casa espiritual, meus amados. A natureza da construção é sugerida pela palavra casa. Com frequência nas Escrituras, casa significa templo. Também aqui em Pedro, a igreja é apresentada como o templo de Deus, uma casa espiritual alicerçada em Cristo e participando de sua preciosidade e honra, de acordo com o texto bíblico de Efésios 2:22. Trago novamente da NTLH. Observe, assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio de seu Espírito. A igreja de Deus é uma casa formada por sua força e beleza, diversidade de partes e utilidade do todo. É um fundamento espiritual, Cristo Jesus. Os seus materiais, pessoas espirituais, seus dons, as virtudes do Espírito, nas suas conexões, são mantidos em união pelo Espírito de Deus e por uma fé comum. E no seu uso, que é uma obra espiritual, ela serve para realizar sacrifícios espirituais. Essa casa é edificada o quê? Diariamente. Cada parte cresce e o todo é suprido em todas as épocas pelo acréscimo de novos membros. Voltemos agora, novamente também ao versículo 5, onde podemos observar, sendo utilizados como pedras vivas na edificação. Outra lição importante para a construção e crescimento da igreja aqui, nesta construção, Deus é o edificador e nós, matéria-prima. A figura é Deus em serviço, erigindo sua construção pedra sobre pedra, de acordo com Hebreus 3:4, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. A expressão com pedras vivas inclui de maneira notável os leitores de Pedro na metáfora da pedra, agora retratando não apenas Cristo, mas também todos os cristãos como pedras que vivem. Nesse sentido, Efésios 2:19-22 da NTLH. Vejamos. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes,
Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça, como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. O texto grego, ele começa o versículo com duas palavras, as quais querem dizer até vós mesmos, fazendo referência ao termo como pedras vivas, estáis sendo edificados em uma casa espiritual, enfatizando ainda mais o fato surpreendente de que esses humildes crentes também se tornaram, a exemplo de Cristo, pedras vivas preciosas para Deus. Essas pedras humanas estão sendo edificadas como casa espiritual por Deus, o construtor e edificador. Em relação à palavra casa, oikos, ela é muitas vezes empregada em referência à casa de Deus, o templo de Jerusalém. E a menção do sacerdócio, dos sacrifícios e do achegar-se, tudo nessa mesma frase, torna quase certo que Pedro tem em mente a casa onde Deus habita, seu templo, nós, a igreja. Para o N. Kruger, a NTLH traduz corretamente: construção de um templo espiritual, edificados, casa espiritual de Deus. Assim, Pedro motiva os cristãos a pensarem em si mesmos como pedras vivas do novo templo de Deus, da casa espiritual. A palavra espirituais, pneumáticos, quando aplicada a casa e a sacrifícios, não significa imateriais, pois os crentes não são imateriais, mas sim influenciados ou dominados pelo Espírito Santo, de cujo caráter eles compartilham, como em Romanos 1,11 nos informa. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Os cristãos são matérias-primas na mão de Deus, seu novo templo sob a influência e o poder do Espírito Santo. William Barclay, ele relata, observe, um caso que transmite um conceito semelhante. Nós gostamos, né, de ouvir exemplos de relatos, né? Então aqui vai um exemplo, um relato interessante dessa figura de pedras na construção que somos nós. Aqui Barclay, ele relata esse caso sobre um rei espartano vangloriando-se dos muros de Esparta para um monarca visitante. Ao olhar em redor, o rei visitante não viu nenhuma cidade murada e perguntou: onde estão os célebres muros de Esparta? O rei espartano apontou para seu exército e respondeu: esses são os muros de Esparta, cada homem um tijolo, aqui cada crente uma pedra viva. Aleluia, igreja! Cada homem um tijolo. Olha bem, é um exemplo bem claro para nós aqui. Nós temos que nos enxergar como pedras, como aqueles tijolos ali, nessa construção da casa espiritual de Deus. Nada menos do que isso. Não aceitem palavras contrárias ou negativas a vocês, amém? Pois esse é o papel do diabo, o acusador, que tenta lhe afastar dizendo que você não é nada, que você não serve para nada. Mas Deus me ama. Deus deu a sua vida em resgate para nos permitir acesso ao Pai, acesso ali, a ser uma pedrinha, um tijolo na sua casa, amém? Voltemos novamente a explorar esse versículo 5 aí, pastor. Vamos explorar bem ele aqui. Observem os termos.
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A sexta e última lição é que a finalidade da construção da casa espiritual em nós aqui, para sermos um sacerdócio sacrificial em Cristo. Lado a lado, com a metáfora da igreja como um templo e dos crentes como pedras edificadas em Cristo, Pedro desenvolve agora mais uma analogia da igreja como sacerdócio. Versículo 5 ele introduz o tema, descrevendo os crentes como um sacerdócio, ou como destinados a realizar a santa obra do sacerdócio. No versículo anterior, diversas alusões ao Antigo Testamento reforçam a exortação e mostram conclusivamente que o autor está pensando na igreja como herdeiro espiritual do antigo povo de Deus. É significativo que os trechos aos quais se faz alusão estão relacionados a momentos importantes na história de Israel, como Êxodo 19, 5 e 6. Meu tesouro pessoal, reino de sacerdotes, uma nação santa. Trata do estabelecimento da aliança do Senhor com a nação do Sinai. E Isaías 43, 20 e 21, povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Está relacionado ao restabelecimento do testemunho nacional depois do exílio da Babilônia. Em Cristo a igreja ela se torna cumprimento desses textos. É entre os crentes cristãos que serão oferecidos sacrifícios espirituais aceitáveis, não sacrifício físico de animais, do judaísmo e do paganismo. Esses sacrifícios são especificados de forma variada, como evangelização no mundo, o louvor a Deus e um modo de vida santo, reto e digno, a resposta do Espírito humano ao Espírito Santo e a total dedicação da pessoa a Deus. Apesar do versículo 9 deste capítulo 2 afirmar que o sacerdócio real deve proclamar os louvores de Deus, essa proclamação não deve ser apenas por meio de expressões verbais, mas também mediante o viver a vida dos crentes entre os incrédulos, entre os não cristãos. O adjetivo santo lembra o uso da mesma palavra, lá nos versículos 1, 15 e 16, em que a santidade ela deve se tornar realidade na conduta diária. Lá no meu trabalho, vocês na sua escola, é uma cultura de evangelização. Nós não devemos entregar ou departamentalizar a evangelização a determinado irmão lá do setor de missões da igreja, não deixa que ele vai fazer a obra. Não, todos nós devemos viver, e a vida do crente é evangelizar. Ninguém que tem um tesouro consigo, ele quer guardar o tesouro para si apenas, ele tem que compartilhar, senão o tesouro vira seu ídolo. Nós temos, vai ficar igual aquele, tem um filme, se não me engano, Senhor dos Anéis, que fica lá o precioso, fica lá toda hora perto do anel, fica olhando para ele, o precioso, ele dá a vida pelo precioso, mas se nós ficarmos idolatrando, ele é só nosso ídolo. Deus, ele não é o nosso ídolo, ele é muito acima disso. Nós temos que compartilhar a palavra de Deus onde estivermos, e como uma esponja, se você está inundado, cheio da palavra de Deus, uma igreja fortificada na palavra, a esponja onde ela está, nada que encoste nela permanecerá seco. Se a esponja estiver encharcada, você como crente, encharcado na palavra de Deus, todos que se aproximarem de vocês verão a Deus, mas não é a questão de que muitos dizem que foi, se não me engano, Agostinho que disse, se você não vai testemunhar por palavras, que seja pelo seu exemplo de vida, não. Requer palavras. A evangelização requer que você abra a boca e diga para ele. Na evangelização que eu faço na porta da igreja, nas quinta-feiras, a gente aborda as pessoas que passam na frente da igreja. Quantas vezes eu pergunto para eles, você sabe o motivo para o qual Jesus Cristo veio à Terra? 80%, eu estou sendo
bem otimista, dizia que não sabe por que Cristo veio à Terra. Não sabe o motivo. Que o maior dentre os homens e Deus que veio habitar entre nós, deu a sua vida por ele não sabe por que ele veio. Precisamos dizer para eles, meus amados, e pasmem, muitos são evangélicos. Eu pergunto, devemos abrir as nossas bocas onde nós estamos ou não? Muitos aí que morreram sem ouvir a salvação de Cristo, vocês vão carregar o peso na consciência de que não abriram a sua boca para evangelizá-lo. Portanto, os sacrifícios espirituais em vista podem ser entendidos como todo comportamento que decorre de uma transformação do espírito humano por intermédio da obra de santificação do Espírito Santo. A nossa vida inteira é uma oferta de sacrifício, amém? Conclusão. O pastor Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, sobre este versículo ele teceu o seguinte comentário, prestem atenção que é o fechamento da nossa mensagem. O sacerdócio entre os crentes não pertence a um ou outro, mas a toda a comitiva de crentes. Todos que amam o Salvador são sacerdotes e reis para Deus, e devem considerar a vida inteira como exercício deste sacerdócio. Quando afirmamos que nenhum lugar é sagrado acima de outro, não profanamos nenhum lugar e ocupação. São santos para homens santos, e sempre devemos, calma aí, quando afirmamos que nenhum lugar é sagrado acima de outro, não profanamos nenhum lugar, mas consagramos todos eles. Cremos que todo dia é santo, toda hora é santa, todo lugar e ocupação são santos pelos homens, e sempre devemos viver para exercer esse sacerdócio sagrado. Amém? A gente não tem que santificar. Que estamos agora na igreja eu não posso falar mal do pastor. Não posso falar mal do irmão. Mas quando entra no carro, para nem chegar em casa, na frente das crianças, começa. Não, mas hoje aquele irmãozinho passou por mim, não falou comigo. Que entendeu? Então, o carro continua sendo um local sagrado, onde você também tem que continuar a santificar a sua língua. Devemos santificar também os nossos ouvidos. Nós também não devemos ser aquele fofoqueiro passivo, né? Mas na igreja não tem esse tipo de coisa, estou falando lá fora. Não podemos alimentar a maledicência, devemos ter línguas, ouvidos santos, olhos santos, tudo em nossa vida é santo, a nossa casa é santa. Onde estivermos, temos que santificar aquele local pela nossa presença, porque somos luz, somos sal. E o sal que não salva não serve para nada. A luz que não ilumina, ela não é luz. Amém? Então, meus amados, neste processo de nossa construção como igreja de Deus, ainda tem alguma área de sua vida que você ainda chama de sua? Que você ainda não permitiu que o Espírito Santo ele complete a obra que Deus começou em sua vida? Nossa vida toda, seja individualmente, seja em nossas relações com o nosso cônjuge, com nossos pais, irmãos, filhos, com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho e também com o corpo de Cristo, com seus irmãos em Cristo. Se falta, meus amados, liberar perdão, pedir perdão, chegou o momento. E se seu tempo é apenas seu, não há espaço em sua construção de vida para ler a Bíblia, para servir na casa de Deus, chegou o momento de se entregar totalmente nas mãos do construtor, do edificador. É manhã de arrependimento que produzirá santificação por meio do Espírito Santo em sua vida, amém? Não tente embargar a obra que Deus quer fazer. Seja uma pedra viva junto com cada irmão aqui. Todos pecadores sim, mas lavados pelo sangue de Cristo de toda a condenação e libertos do domínio do pecado. Para todos, como uma igreja em construção, oferecermos nossas vidas como sacrifícios vivos diante de Deus. Amém? Amém.